Então, boa tarde, bom dia, boa noite aí, depende de onde é que você está e que horas que você vai ver esse vídeo aqui. Hoje eu estou com a Renata, ela representa aqui uma parte de alunos que gostaria que eu falasse sobre as obras da Jane Austen. Hoje a gente vai conversar não sobre uma obra específica, mas sobre algumas das heroínas das obras da Jane Austen, não todas. E eu não tenho fresco na memória todos os romances, eu tenho alguns mais ou menos frescos na memória. Mas para falar de uns mais especificamente, eu teria que reler e agora não dá. Portanto, a gente vai falar seguramente sobre a Elizabeth Bennet, do Orgulho e Preconceito, né? A heroína de Persuasão, a Anne Elliot, a Emma Woodhouse, do romance homônimo Emma, e da Fanny, de Mansfield Park. Essas são... Ah, não, desculpa. E também, de Razão e Sensibilidade, as irmãs Dashwood, Eleanor e Marianne. Tem coisa pra caramba já para falar, né? Muito bem. Antes da gente começar, nós vamos fazer nossa oração a São Miguel Arcanjo, pedindo proteção para nossa aula. E é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sancta Miguel Arcangelo, defende-nos em prele. Contra a nequícia leticidas diabolis presidium. Imperator Deus, supertis deprecanda, tu que príncipes milícia celestis, Satanás e os espíritos malignos, cui ad perditionem animarum, per vagante in mundo divina virtute, in inferno detruta. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a Renata vai reler aí os pontos, ou vai falar um pouco dos pontos que ela gostaria que eu abordasse hoje, e eu vou explicar a partir daí, vou começar daí, dos questionamentos e sugestões dela. Tá. A primeira coisa que eu coloquei lá como sugestão, né, para a aula, Juliana, foram as questões dos temperamentos de cada uma das heroínas e como o temperamento favoreceu que elas tivessem aqueles comportamentos que elas tinham, né? No relacionamento, na vida ativa, social, como esses temperamentos de cada uma delas. Se fica claro no livro também se a autora tinha a intenção de deixar mais ou menos claro o temperamento de cada uma e como aqueles temperamentos favoreceram. Esse é um ponto. O segundo, já digo o segundo ou você já quer? Sim, por favor, pode mandar abraço. Pronto, no segundo ponto, é aquela questão da aula do professor Luiz Gonzaga sobre o papel do homem e da mulher, né? E eu queria que você falasse como é que as heroínas de Jane Austen, elas nos ensinam na perspectiva do papel da mulher no relacionamento e na vida social também, como elas nos ensinam, o que é que a gente tem para aprender com elas. Então, é isso. A terceira coisa que eu pedi, que eu acho que eu sei mais ou menos qual é a resposta, mas eu pedi para você dizer quem era a sua heroína preferida e por quê, de todas elas. E tem mais uma quarta coisa que eu lembrei depois, que era só para você comentar no final, se der tempo, que tem uma cena lá, acho que é em Persuasão, que no momento de tensão lá, a protagonista, acho que é Anne, não é? De Persuasão, ela fica lá num momento de tensão, ela fica lembrando de um poema que ela decorou. E eu lembrei que você, né, insiste, acho que é na hora que ele chega lá com a outra moça, né, antes de tudo aquilo acontecer. E eu lembrei de que você insiste muito também, de acordo com o que o professor Olavo fala, que a gente decore poemas e tudo. Lembrei disso e lembrei do que fala Viktor Frankl no campo de concentração. Ele diz que dois tipos de pessoas tinham condições de sobreviver ali, mas a pessoa que tinha uma vida interior e a pessoa que era mais culta, que tinha mais cultura.
Então, eu queria, se desse tempo, que você comentasse isso, da importância da gente ter assim essa cultura, expandir, como ela que ali naquele momento de tensão, ela conseguiu se controlar um pouco, lembrando de um poema que ela tinha decorado, né, que ela ficou lembrando na cabeça dela. O quanto isso também nos ajuda no equilíbrio da nossa vida Tá bem. emocional. A gente vai começar, então, do começo, na ordem que você pediu, mas você vai me lembrando para eu não me perder no meio do caminho e esquecer de nenhum dos pontos aí, se faz favor. Tá bem? Pronto, desses 4 ou 5 pontos que você pôs aí, você vai, se eu devagar demais, você vai me trazendo de volta o caminho. Tá. Pronto. O primeiro ponto era relacionado ao temperamento das heroínas. Tá? Mas antes de falar do temperamento das heroínas, ou melhor, não vou falar do temperamento das heroínas, eu vou fazer uns comentários a respeito da questão do temperamento. Ah, ué. Pronto, voltamos a gravar aqui. A Renata teve uma queda e voltou sem nenhum machucado, portanto, vamos voltar. Eu estava dizendo que não ia falar sobre os temperamentos das heroínas, porque, pronto, acho que cabe aproveitar o ensejo em função dessa moda dos temperamentos, por assim dizer, trazer um pouquinho, assim, pronto, uma visão ligeiramente diferente sobre o tema e, obviamente, desagradável em função de ser algo que vai contra aquilo que é o anseio da maior parte das pessoas, o que, afinal de contas, de certo modo, a teoria dos temperamentos se transformou numa coqueluche de um certo público, e não é só por isso, mas com o passar do tempo, vendo a reação das pessoas e a forma como elas encaram a questão dos temperamentos e elas mesmas, os seus temperamentos, eu cheguei à conclusão de que a forma como as pessoas fazem uso desse conhecimento é pouquíssimo útil quando não funciona contra elas. Então, eu juntei isso para cá para você dizer o seguinte, e o que a minha visão não é, ela é meio radical para variar, mas não é assim muito longe da realidade. Tendo em consideração isso que eu já falei, que se transformou numa moda, numa coqueluche, e que as pessoas não usam isso de forma muito proveitosa. O temperamento é doença mental. Eu sou muito colérica, porque eu sou colérica. Em suma, minha senhora, a senhora é chata, autoritária, briguenta, com essas coisas, não termina, é barraqueira, e orgulhosa, e etc, etc, etc. Quer dizer, eu sou melancólica, você é rancoroso, você é paradão, você tem cara de bunda, fica lamentando, tudo é muito difícil, você não quer começar a fazer nada, não quer sair do lugar, não quer fazer um movimento diferente daquele que é o da sua inércia, etc, etc. Aí você vai, a sanguínea, a senhora então é verborrágica, é volúvel, se apaixona cada dia por um, fala mais do que a boca, é chata, inconveniente, indiscreta, tem um monte de pensamento, cada dia pensa uma coisa diferente, enche o saco dos outros. Eu sou muito fleumático. Sim, você fica com cara de bunda e com atitude fria em relação a todo mundo. É chato pra caramba, é preguiçoso e ninguém quer saber de você. Pronto. Porque, assim, alguém vai falar assim, não, mas os santos tinha santos que eram coléricos. Não foi o temperamento do santo que fez ele santo. Foi alguma outra coisa na alma dele. Quando o pessoal fala assim, e as pessoas ignoram. Temperamento diz respeito à porção mineral da alma. O que significa isso? Se você pegar na alma e ver que tem uma correspondência entre os seres, os objetos que estão no mundo da criação e a alma, então tem uma porção da alma que é mineral, depois tem outra que é vegetal, depois tem outra que é animal, depois tem outra que é humana, e depois tem outra que está para cima do humano. Né? Ou pelo menos tem uma abertura que predispõe.
ao contato com aquilo que é elevado, à santidade, a Deus. Isso não é humano. E pertence à alma humana? Pertence à alma do homem? Quer dizer, pode estar lá? O temperamento diz respeito, portanto, àquela porçãozinha da alma que é mais, está lá mais embaixo, mais básica, e, portanto, que tem uma certa correspondência corporal, física, né? A gente pensa na alma, pensa numa forma, pensa que a alma tem, assim, mais ou menos, pelo menos os contornos do corpo físico nosso. Esse contorno é o quê? É a porção que é mais material da alma, como se fosse um resquício de matéria, né? Mais sutil, não é igual ao corpo físico, mas é alguma coisinha. Bom, isso penso eu, né? Mas, fora essas especulações da porção da alma, que é mais material, pronto, temos lá uma que é fato constatado, não sou eu que digo, não sou eu que penso, não sou eu que estou especulando. O temperamento de respeito a uma porção da alma que é mineral. É o mesmo que dizer que o temperamento tem a ver com características físicas do indivíduo. É algo mais físico, algo mais corpóreo. E sim, aquilo que é corpóreo determina certas características da personalidade, ou se não determina absolutamente, pelo menos predispõe com força certas características da personalidade. Pode, do caráter e da personalidade também. E o temperamento é mais uma dessas influências, por assim dizer, ou predisposições, como define o padre Chad Ripper. O temperamento, na verdade, ele nem chama de temperamento, ele chama de uma disposição. Ou seja, a pessoa tem uma disposição para uma determinada direção, norte, sul, leste, oeste, ela acorda já virada para aquele lado, todos os dias de manhã. E se ela quer ir para o outro lado, ela tem que contrariar essa disposição natural. Então, a santidade não está minimamente relacionada com o temperamento. Está relacionada com outras coisas na alma. E que o temperamento que se lixe. Podia ser temperamento, não temperamento, o que fosse. Aliás, por causa disso mesmo, fica impossível analisar o temperamento das heroínas da Jane Austen, né? Porque não é não, o que a gente vê é uma profundidade psicológica que diz respeito mais à personalidade do que a um temperamento. A gente podia brincar com a teoria dos temperamentos entre as irmãs Bennet, né? Ali, que tem para tudo que é gosto. Tá, mas é meio óbvio isso daí, né? É um bocadinho mais óbvio, que tem uma mais melancólica, que tem outra que é mais sanguínea e uma mais fleumática, né? E assim vai. Colérica não estou vendo, mas acho que também tem. Acho que elas são mais sanguíneas do que coléricas, aquelas irmãs mais espivitadas. Mas, assim, isso com licença poética, não sei se elas são isso mesmo, não me detive a refletir sobre isso profundamente, porque, por causa disso que eu falei, o temperamento, ele é um negocinho. E a gente se identificar com esse negocinho não nos vai ajudar a atingir nada de elevado. A gente vai ficar na predisposição genética. Só. É como uma predisposição genética, mal comparando. E isso interessa para quê? Pronto, interessa até certo ponto. Vai, eu sou mulher, minha vocação é ser mãe. A mulher é uma determinação genética que me foi imposta, não escolhi. Pronto, se a gente entra por aí, daqui a pouco a gente está falando da ideologia de gênero, né? O pessoal tem que poder escolher, não sei o que lá, tá. Mas não, eu não escolhi isso daí e o fato do meu corpo ter as características femininas e não masculinas já me leva por uns certos caminhos na vida e não outros, querendo ou não, parecendo mal ou não o que eu estou dizendo. Porque todo mundo só quer pensar que a mulher é livre, que todo mundo pode fazer o que der na telha, isso é muito mais confortável, pensar assim, e a gente sabe que as coisas não são desse jeito. Não são assim. A realidade não é essa. A mulher consegue fazer muitas coisas em tempos de paz, em uma sociedade que garante certa segurança, certa previsibilidade, certa ordem. Tempos de guerra, a mulher já não consegue fazer tudo que é coisa. Aí precisa quem? Precisa dos homens entrarem em ação e tomarem a dianteira e colocarem a ordem e proteger as mulheres, as crianças, os velhos.
Não é assim? É. Tem uma outra mulher lá no exército, beleza? Não vai ser, não vão ser todas. Não vai ser a maioria, não vão ser todos os principais líderes, etc, 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 por razões óbvias. Coisa que também é feio dizer. Então, assim, mas o corpo já predispõe a certas coisas. Então, o temperamento tem a ver com essa predisposição para certas coisas também. Do mesmo jeito que o sexo que a gente recebe também nos predispõe mais a outras coisas que a outras. Não que não possa ter uma mulher que seja astronauta, uau, sei lá. Eventualmente. Né? Pronto. Essas coisas todas antigamente eram óbvias e a gente não precisava falar sobre elas. As pessoas todas não tinham dúvidas sobre essas questões. Mas voltando então ao temperamento. O temperamento não é virtude. Porque assim, se a pessoa já tem uma disposição, ou seja, Deus já fez com que ela fosse para aquele caminho ali, do ponto de vista até corporal dela, que mérito é que há diante dele mesmo que ela faça aquilo? Não tem muito mérito na virtude, ou na qualidade, na leve disposição que a pessoa tem para um determinado traço, que pode ser transformado em virtude. O temperamento só não garante que um traço seja transformado em virtude, porque o melancólico tem mais facilidade para contemplação. Bom, o melancólico é cuzão, não tem vontade de levantar da cadeira, entendeu? Não tem muito mérito nisso daí. Tem se ele realmente levar a contemplação de Deus e das coisas que Deus criou a um estado de contemplação. Se ele levar essa passividade a um estado de contemplação genuíno, da mística religiosa, aí sim. Mas para ele fazer isso, não dependeu do temperamento. E o outro que não tem temperamento melancólico também pode fazer o mesmo percurso. Portanto, o temperamento não é virtude. Quer dizer que o quê? Quer dizer que a pessoa tem mais alguns defeitos do que outros. E como ela tem uns defeitos já, ela não pode ter os outros. É só isso. E em aula eu percebi o seguinte: quando você diz para a pessoa, olha, o seu temperamento é equilibrado, acontece, ela fica assim, totalmente desarmada. Ela quer ter um temperamento. Mas espera aí, o temperamento equilibrado é o melhor. E como é que você chega com mais fidedignidade ao temperamento? Você chega através do simbolismo astrológico, que tem percentual de erro, mas é o menor percentual de erro do que um teste psicológico vai te dar, ou do que a observação do que os outros acham da personalidade alheia, amigos e até familiares. Porque as pessoas, especialmente no Brasil, como viajam pouco, como não são, elas são mais... Alô? Está me ouvindo? A sua imagem sumiu. Voltou. As pessoas não têm muita experiência, assim, fora de certos círculos de pessoas, certos meios onde as pessoas são iguais a ela. São muito parecidas com ela. Então, na verdade, às vezes pode estar num ambiente onde todo mundo é colérico, mas tem um que é menos colérico do que os outros. Aquele ali é melancólico, ele é fleumático, sei lá o quê. Mas, na verdade, todo mundo ali naquela família, naquele meio, é todo mundo colérico. Só que tem um que é ligeiramente menos colérico do que os outros. Aí fala assim, não, você não é colérico. Não, ele quebra tudo só 3 vezes por semana, enquanto os outros quebram tudo 7. Entendeu? Não, onde já se viu? Então, geralmente eu pego esse tipo de dificuldade de percepção, de erro de percepção. As pessoas chegam para mim e falam assim, vou calcular, calcula para mim meu temperamento, por favor, eu vou lá, calculo, não dá aquilo que elas esperavam, e elas falam, não, mas todo mundo me diz que eu sou isso assim por causa disso, disso, daquilo, outro. E eu percebo que geralmente são esses erros de percepção. Porque também o temperamento não tem a ver com a personalidade, como eu falei, são certas predisposições mais corpóreas. Depois a personalidade pode se reforçar na personalidade certos traços ou pode não reforçar nada, dependendo de como a pessoa vai lidando com aquilo. Ela pode ser muito bem colérica e de repente ter uma coisa diferente, que é o humor, que é diferente de temperamento. O humor está com um humor mais melancólico presente numa determinada fase da vida dela. A mulher que está grávida, por exemplo, ela fica cheia de líquidos, ela está mais fleumática. Então, ela chora, ela tem problemas hormonais, ela tem um monte de retenção, ela fica inchada, que é excesso de fleuma. E isso é uma fase. Depois muda. Né? Quem tem excesso de fleuma tem excesso de líquido, a pessoa chora. Para se livrar da fleuma, é até bom chorar, porque tem que sair a água.
por algum lugar. É bom ela transpirar, é bom ela chorar, é bom ela pôr para fora este líquido, para não ficar em excesso. E é o que acontece com as grávidas, né? Por incrível que pareça. E depois, quando acaba o tempo, rompem-se as águas. E aí sai aquele excesso de fleuma e o bebê. Aí volta o humor preponderante ao qual o temperamento dela predispõe. Então, assim, não ia dar para analisar os temperamentos das heroínas da Jane Austen, a não ser que eu tivesse a data de nascimento, o horário e o local de cada uma delas, para eu ver, assim, com mais detalhe, né? Mas, sim, como eu falei, a gente tem certas impressões, por exemplo, que uma Mary Ann fosse mais sanguínea e a irmã dela mais fleumática, pode ser, ou as duas podem ter até o mesmo temperamento, mas uma modulou melhor e outra menos, pronto, não da mesma maneira? Ok. Então, assim, mais alguma questão sobre temperamento ou objeção? Não, entendi. Tá claro. E assim, a Jane Austen, ela vai falar, ela coloca mulheres virtuosas, né? Ela quer encontrar virtude, ela quer, ela quer sim representar uma mulher perspicaz, mas não com aquela perspicácia da esperteza de levar vantagem sobre as situações e sobre as pessoas, mas ela quer ver uma mulher inteligente que perceba o que de fato está a passar e tenha noção das suas circunstâncias e tenha noção de como agir diante dessas circunstâncias. Algumas heroínas têm mais isso e outras têm menos. Outras estão num processo de desenvolvimento. Todas elas vão aprender, vão fazer algum tipo de viagem interior de descoberta de alguma coisa que elas têm que corrigir ou que têm que melhorar, mas em maior ou menor grau. Então, assim, no cânone ocidental, aquela obra na qual o Harold Bloom reúne as principais obras, enumera, por assim dizer, as principais obras ocidentais, né, que fazem parte de um cânone, fariam parte de uma obrigação de leitura. Acho que o Harold Bloom não usaria esse termo, mas consideraria obras assim obrigatórias em relação ao entendimento do que é esse cânone. Está lá incluída uma das obras da Jane Austen, que é a preferida dele, que é a Persuasão. Num outro livro dele, então, Como Ler e Porquê, ele fala de uma outra obra da Jane Austen, e o critério dele é explícito, ele diz, a obra que eu gosto mais é Persuasão, então entrou no cânone ocidental. Na outra obra, Como Ler e Porquê, ele vai analisar, ele vai fazer comentários sobre o segundo romance preferido dele, que é Emma. Por acaso, o gosto dele é meio parecido com o meu, das obras. Mas não é só o Harold Bloom que considera a Jane Austen uma autora incontornável. Eu acho que isso isso é de fato unanimidade, é unânime. A Jane Austen é uma unanimidade nos críticos literários, não dá para contornar, porque ela deve ser a maior romancista da língua inglesa. Então, e Persuasão, que foi a última obra que ela escreveu, completa, a última obra completa que ela escreveu, de fato, se configura como a melhor e a mais madura. E a obra que ela não concluiu, mas acho que até foi publicada postumamente pela família. Eu não li, não lembro agora o título, mas disse que seria melhor, ainda, se ela tivesse concluído, claro. E ainda, ou seja, a Jane morreu no auge da sua produção literária. Eu não sei de onde eu tirei que ela morreu com 30 e poucos anos, morreu com 42. Morreu um pouco mais, morreu com a nossa idade. E ainda numa curva ascendente em termos da qualidade da sua escrita. Ou seja, se ela continuasse viva, continuasse escrevendo, ela ia escrever coisas ainda melhores do que ela escreveu até então, como se precisasse, né?
por assim dizer. Seria maravilhoso, né? Mas não aconteceu. Então, assim, persuasão tem, do meu ponto de vista hoje, do meu ponto de vista atual, a heroína mais completa, a heroína cuja viagem é de autodescoberta, ela é uma viagem sem muito sobressalto do ponto de vista, assim, sem surpresas, sem grandes surpresas nessa autodescoberta, porque ela já tem um bom conhecimento dela mesma, da situação, da circunstância, de tudo. Ela é muito inteligente e sabe medir bem as situações. É uma mulher admirável em vários sentidos. E acima moralmente de todos os outros personagens da história. Ela está numa posição em relação ao herói, ao marido amável que lhe é destinado, o que já não acontece, por exemplo, com a Emma. A Emma ela tem uns defeitos um pouco mais acentuados. Ela tem uma cegueira a respeito dela mesma. E ela tem uma vontade, ela tem assim, ela se agarra a uma ideia de solidão, de que não vai se casar, porque ela quer proteger o pai dela. Então, o pai dela é viúvo, tem uma outra filha que já se casou e foi um grande trauma para ele, e a Emma teve uma preceptora que acaba de se casar, e para ele também já foi um desconforto perder aquela pessoa, mais uma mulher, a terceira, ele perde para o casamento. Ele vê como uma perda, ele vê como um luto, ele sofre a partida e fica meio que maldizendo o momento em que a outra casou e saiu, que meio que sugerindo assim, de leve, uma ingratidão da parte dela, como é que ela deixa a gente, não sei o que lá. Então a Emma o romance começa nesse dia, assim, nessa circunstância do casamento recente da preceptora e a Emma está vendo tudo isso no pai. E aí ela se sacrifica, ela tem uma noção de autossacrifício, que é assim, bom, o coitado do meu pai já passou por todas essas perdas, eu sou mais uma que vou, se eu casar, se eu tiver uma vida romântica, eu vou ser motivo de sofrimento para ele, eu não quero fazer isso. Isso não está explícito. Fica mais ou menos no final da obra, quando ela põe os termos dela para o Mr. Knightley, mas não está no começo, realmente, com todos os pingos nos is, o porquê desse autossacrifício. Mas é esse o caso, ela vê esse sofrimento do pai e ela se autossacrifica. E, em tese, é uma coisa interessante se ela pudesse sustentar. É uma coisa bonita, um autossacrifício, vai ficar solteira, vai ficar para fazer trabalhos beneficentes para as pessoas de outros estratos sociais menos beneficiados que o dela. Ela é uma mulher que vai ser herdeira, ela não vai perder a casa dela nunca. Ela tem uma posição garantida e estável, sem preocupações de ordem financeira, nem nada. Então, ela pensa assim, que ela consegue se manter nessa posição para o resto da vida. Mas isso é um cálculo errado que ela faz, porque essa compaixão, esse ímpeto de sair em proteção do pai, a torna cega em relação aos sentimentos que ela nutre pelo Mr. Knightley desde sempre, que estão ali escondidos. Ela não percebe. Ela não percebe pelas razões que eu já expus e também pelo fato de que ela sempre pode contar com o Mr. Knightley até então e não há nenhuma ameaça a essa presença dele naquela vida deles ali, dela com o pai e ele que está sempre por ali, sempre presente, sempre fazendo um comentário ou outro, ajudando a Emma em uma questão ou noutra, orientando. E, de qualquer modo, ele está presente ali e não há nenhum indício. Ai, desculpa. Não há nenhum. Eita. Não há nenhum indício de
uma ameaça a essa paz, esse reino, até que certas coisas começam a acontecer ali no reino onde ela reina, né? Em paz, tranquilamente. Então, ela tem tempo de sobra em mãos, ela não enxerga os próprios sentimentos, não os admite, tem medo de admitir aquilo, está numa posição cômoda, não tem desconforto, a vários níveis. Então, ela está ali sossegada, numa posição da qual ela não precisa sair. Mas acontecem alguns eventos, chegam algumas pessoas que vão mexer com essa estabilidade, com essa paz, e aí ela se vê no meio de um passo em falso, que ela pega uma mocinha ali para Harriet, uma moça tola, de origem duvidosa, e que pronto, não é má de todo, mas também não é grande coisa, assim, não é tudo aquilo que ela espera que a moça seja, e quer incutir na cabeça da menina certas ambições que, na realidade, a menina não tem. E o final da história vai provar que, de certo modo, a menina tinha razão em relação às ambições dela própria, com ela mesma. E que a Emma deu uma desviada do curso natural dela, que já seria o melhor para ela mesma. Que é casar com o rapaz, cujo nome eu esqueci, para variar, mas que não tem aquelas pretensões todas, aquelas ambições todas que ali os candidatos que a Emma quer arrumar para ela têm. Primeiro, para começar, aquele sujeito que se torna depois o pároco, né? Não é pároco, tem outro termo, que é uma coisa daquela religião, não é católica, é um negócio esquisito, dos britânicos lá, aquilo. Presbítero. Já não sei o termo, desculpa aí, foi mal. Mas pronto, é padre que casa, né? É pastor, quase que um pastor evangélico. Bom, esse sujeito aí, que também cujo nome eu esqueci, nossa, é formidável. Ai, ai, caramba. Não tem jeito, eu sempre vou perdendo o nome das personagens, embora elas estejam bem claras na minha mente. Como é que é? Você lembra o nome dele? É o Mr. Também não lembro. Tá bem, foi mal. Enfim, ele tem ambições, a ambição de casar com a própria Emma, a Emma não percebe aquilo, mete os pés pelas mãos, vai se meter ali onde não devia ter se metido de forma alguma, sugerir à menina que ela rejeite a proposta de casamento daquele rapaz de origem mais humilde, e vai colocar a menina em sarilhos, em mais de uma oportunidade, até chegar ao ponto em que o interesse romântico da menina se volta contra o interesse da Emma, aquilo vira um choque, vira um conflito entre as duas. Portanto, o feitiço virou contra o feiticeiro. Nesse sentido, então, a gente tem uma jornada da Emma pela autodescoberta e assim, num certo sentido, ela sai de uma neurose, né? Ficar se ocupando da vida dos outros, porque não tem mais o que fazer, e achando que os seus conselhos são os mais geniais de sempre, e que vai dar tudo certo, e que a pessoa está montada na razão e tudo mais. Muito embora o Mr. Knightley tivesse dado várias dicas, não que ele tenha assim todas as cartas na mesa, ele não sabe muito bem qual é o caráter do rival dele, do enteado lá da preceptora dela. Ele não sabe do noivado da Jane Fairfax com esse rapaz. Ele ignora, assim, os fatos que a Emma também ignora, e nós, leitores, também ignoramos. A gente só sabe do noivado lá quando eles vão saber também. A gente
não, a gente está acompanhando a história, mas a gente também não está sabendo afinal de contas, quem que é o par romântico da Jane Fairfax. E a gente não está sabendo por que de certas atitudes do outro rapaz também. Né? No final, a gente entende. Então, ele participava daquele bullying que a Emma fazia contra a Jane Fairfax para poder disfarçar o noivado, para não entregar que ele tinha sentimento por ela e tal, embora seja bem questionável, assim, os métodos dele sejam sempre esquisitos, né? Realmente. Para quem gosta, para quem está noivo, fazer aquele tipo de coisa é malvadinho. É meio, assim, um bocadinho... não pega bem, e com razão. Coitada da Jane Fairfax, né? Que crime ela cometeu? O único que ela só é, como é que é? Sou culpada de amor, né? Sou culpada... E é um personagem interessante, muito interessante, né? Ah, mas ela comete um erro de discernimento mais grave do que a Emma, porque ela se comprometeu com alguém que falar e iria tratá-la daquele modo publicamente. É um bocado humilhante, assim. A Emma também estava enganada a respeito do caráter dele, mas não tanto, não ao ponto de se comprometer tanto. Ela fica assim se perguntando: ai, será que estou apaixonada? Será que não estou? Ela não sabe os sentimentos dela. Ela não sabe nem que se ela tem que se perguntar isso é porque provavelmente ela não está. Se ela tivesse apaixonada, os sinais seriam um bocadinho mais evidentes. Só o que ela sente pelo Knightley só aparece por contraste quando ela se vê com ciúme. Primeiro, ela acredita que existe alguma coisa acontecendo entre ele e a Jane Fairfax. E aí aquela rivalidade que ela tem pela Jane aumenta. Ela também comete uma injustiça ali. A Jane é, a Jane é uma órfã, né, que vive meio que de favor dos outros e tudo mais. E a própria tia também é uma mulher desfavorecida, sem hipóteses, com uma mãe meio doente, velha demais. Portanto, a situação da Jane é de um certo... é meio desolada, assim, meio... Ela está muito vulnerável, de fato, a Jane. Ao contrário da Emma, a Emma tem tudo a favor dela, com exceção do fato de dela se cegar, né, para os próprios sentimentos e tudo mais. Ah, então, temos essa longa viagem da Emma Woodhouse. Não é Emma Bovary, não. Emma Bovary é pior um bocado. Aliás, muitos bocados. É outra história. Pronto. A Emma Woodhouse, então, tem uma viagem longa de descoberta e ela tem que tomar umas pancadas da vida, inclusive do Mr. Knightley. Em parte, o Mr. Knightley, quando chama a atenção e reprova o comportamento dela em relação às mais favorecidas, ele faz isso por princípio, em parte só. Por outra parte, ele faz por ciúme da aliança que se formou entre aquele sujeito e a Emma, ao ponto de eles ironizarem as outras pessoas e menosprezarem também naquelas brincadeirinhas ali. Mas ele tinha razão e dá uma pancada nela, moral, dá uma chamada de atenção. E ela tem uma crise de choro naquilo ali, né? Ela fica envergonhada do comportamento dela e ela tem que se arrepender daquilo e ela tem que tentar fazer uma espécie de redenção e buscar o perdão das pessoas que ela ofendeu, buscar fazer coisas mesmo, objetivamente por elas. Pelo rapaz também que tinha pedido a mão da Harriet em casamento. Ela tem que reparar o mal que ela causou, e ela vai atrás de fazer isso mesmo. Ela fica mais humilde, com mais noção dela mesma, e é aí que ela tem a revelação, né? Essa humildade, que é um conhecimento maior da gente mesmo, é o que propicia, então, a gente saber, aí quando ela tem aquela lição de humildade, se arrepende, tem a sua redenção, vai reparar os males que ela cometeu, um por um. Aí sim é que ela tem a revelação dos sentimentos dela pelo Knightley. Aí ela conhece ela mesma.
aquela arrogância, aquela superioridade dela, de achar que ela podia decidir os destinos alheios e juntar esse com aquele, que era melhor aquela com aquele outro, e não sei mais o que, ela perde porque ela reconhece os erros que ela comete no caminho, as injustiças, e aí sim ela consegue ter uma medida melhor dela mesma, que é, tecnicamente, o que se poderia chamar de autoestima. Eu detesto esse termo, porque a psicologia transformou a autoestima numa coisinha. A psicologia e, assim, a massificação da psicologia, né? Não vou nem dizer que a culpa é dos livros de autoajuda, tá? Os livros de autoajuda realmente favorecem o fato de que os termos e as ideias da psicologia, especialmente da psicanálise, mas não só, também do behaviorismo, se tornassem massificados, né? Mas a autoestima é estima no sentido de medir, você tem uma régua, você estima uma distância, sei lá, você tem uma fita métrica e você mede uma coisa, você tem uma régua, você mede a distância entre dois pontos, você mede a distância entre um lugar e o outro. Isso é estimar. Não é... Acho que... Pronto. Tecnicamente, a autoestima é mais presa a isso, a você ter uma estima de quem você é, ou seja, você conhece, você se conhece, do que ao sentido, assim, do verbo com o sentido de gostar. As pessoas, autoestima é gostar de você mesmo. Não, peraí, não. É você medir a si mesmo bem, você conhecer a sua medida, você saber quem você é, você se conhecer. Aqui dói, aqui é bom, aqui é tranquilo, aqui se mexer. Eu não presto nessa área mesmo. E assim por diante. Isso aí é que é a autoestima, você conhece, você sabe. Então, quando alguém te xinga, ou te critica, aquilo não te afeta, você já sabe. Não afeta muito? É a opinião da pessoa. Eu posso perder o afeto dela, mas isso é tudo que vai acontecer comigo, porque, de fato, o valor daquilo que eu sou não vai se alterar pela opinião que ela tem. De fato, não vai. Vai me causar um desconforto, porque eu não sou amada por 100% das pessoas que eu conheço. Mas não vai, pronto, mudar a minha essência. Posso ficar mal na fita, mas eu mesmo não vou mudar. Não vou ficar melhor nem pior por causa disso. Ou se a pessoa elogia, ou se ela bajula, a gente também não é facilmente seduzível. A gente não é facilmente enganado pela lisonja. Porque, essa pessoa, ela está me falando isso, que eu já sei, ok, tá, obrigada, né? Obrigada e por educação, mas se ela está exagerando, está vendo que ela está exagerando, você já pode ficar meio desconfiado. Existe um oba-oba também nessas coisas. E geralmente quem está lisonjeando não tem boas intenções. A pessoa quer se aproveitar de alguma coisa, nem que seja meramente do prestígio. Quer pegar carona num certo prestígio, um reconhecimento que os outros têm. Então, a gente pode dizer que duas coisas. A Emma não tinha autoestima. Ela não se conhecia, uma parte dela era cega, e ela só obtém isso depois que ela faz toda a sua viagem. Mas, assim, por mais que ela seja passível de crítica, porque ela agia provocando mal para os outros, mesmo com supostas boas intenções, hoje em dia é raro encontrar alguém que, diante dos próprios erros, reflita de fato e mude. A pessoa, não é que as pessoas não reconhecem os próprios erros, elas pegam e fazem o seguinte, elas reconhecem o erro, elas veem que elas erraram, não é reconhecem, elas veem que elas erraram, e daí elas se vitimizam. Eu não presto, eu sempre fiz esse tipo de coisa, eu nunca vou mudar, e não sei mais o quê. E isso não soluciona o problema. Ou seja, a pessoa fala aquilo para ela ter uma espécie de alívio, ela se castiga momentaneamente para ela ter um alívio da consciência dela, para dizer que ela atendeu a consciência dela. Mas, como ela não reflete mais sobre esse assunto,
ao virar da esquina, quando ela se deparar na mesma situação, ela vai agir do mesmo jeito que ela agiu e que provocou um erro, que provocou um mal, sem tirar nem pôr. Porque a pessoa que se dispõe a mudar, ela pode até se sentir mal com ela mesma, mas, em primeiro lugar, ela reconhece o mal no outro. Ela não vira o centro da atenção. Eu errei, e como eu estou vendo que o outro está sofrendo pela minha ação, eu não vou mais fazer. E aí ela toma uma decisão e fica autodeterminada naquilo. Isto é diferente de, eu não presto, não mudo, não vou mudar, não consigo fazer nada, essa ladainha. Quer falar alguma coisa? Não, eu mexi aqui no coisa, mas eu estava lembrando de uma coisa que eu só entendi agora com um nome técnico, depois que eu fui estudar, que Viktor Frankl chama de neurose fatalista. Isso aí. E que eu já vi você fazer muito comigo isso, assim, rebater um certo fatalismo meu. Eu não sabia, agora que eu comecei a entender. Ai, ai. Pois é, não é à toa que eu tenho cabelos brancos. Eu tenho muitos cabelos brancos. Pronto. Continuando. É que tá tingido, não dá para ver tudo, mas olha aqui, a raiz já está nascendo, já está tudo que tomar. Mas vamos lá. Eu tenho muito mais cabelo branco que minha mãe, que tem 71 anos. Muito, mas muito mais cabelo. Ela só tem um fiozinho aqui, eu tô lá, e eu... Se eu não tinjo, é por causa de vocês também. Pronto. Eu acho que eu vou mandar a conta do cabeleireiro para os alunos ratearem daqui por diante. Tô brincando, mas não muito. Então, pois é. Essa é uma atitude. A outra atitude comum é a culpa é do outro, é do governo, é do PT, é do Lula, é do Bolsonaro, ou é porque não sei o quê, é da política, é do meu marido, é da minha mulher, do meu filho, do cachorro, do papagaio, da psicóloga, do psiquiatra, é da minha ex, é da minha mãe, da minha avó, do meu tio, do meu pai. Sempre assim, a pessoa ela não se vê como agente, como um sujeito da vida dela. Os outros é que fazem tudo na vida dela e ela está ali uma vítima convicta. Esta é vítima para sempre de tudo e de todos. Nunca ninguém age de forma boa o suficiente por ela, de forma justa com ela, de forma compreensiva e amorosa com ela. Nunca, 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 nunca. Então ela não é responsável pelos atos dela, só os outros é que avacalham com a vida dela. É assim. Então, essas duas posturas são as mais comuns. Uma espécie de autoculpa paralisadora, que não é uma culpa cristã, não é a culpa cristã, é um processo psicológico diferente, é o remorso, o remordimento, que não é o arrependimento. E, por outro lado, a heteroculpa, você culpa o outro, ou o escambau da madureira, o que quer que seja. A psicanálise vai sempre reforçar muito isso, porque os pais são culpados de tudo. Não são os pais, são aqueles que criaram, aqueles que cuidaram, aqueles que isso, aquilo, sempre tem. Então, as pessoas que fazem psicanálise, muita, ou outros tipos de psicoterapia, isso não é privilégio hoje em dia só da psicanálise, a pessoa fica autocentrada, ela cria o vício, ela ganha o vício de falar dela nas sessões de psicoterapia, o assunto dela é ela, ou seja, ela fica autocentrada, tudo gira em torno dela sempre, para ela, e quem não entra nessa ciranda é vilão, é uma pessoa antipática, uma pessoa que não dá atenção, enfim, pode até ser eventualmente um vilão e pode não ser, pode ser uma pessoa normal, simplesmente, que não entra naquela espiral e cegamente, como bobo alegre. É o problema. A pessoa vai falar dela, aí ela vai falar dela também para não sei quem, aí ela vai falar dela para o vizinho, para a tia, para o psicólogo, para o psiquiatra, para a namorada. Porra, não tem vergonha na cara, né? Então, você já vai para a psicóloga para ter um momento ali, você pode falar sobre você, mas o que acontece é que o movimento acaba por ser o contrário. A pessoa fala dela lá na psicóloga e aquilo não resolve, então ela vai falar. Não é do interesse do psicólogo que ela resolva, não é interessante para o psicólogo que você resolva,
Então, aquilo vai se prolongar e vai continuar a neura e essa coisa do egocentrismo, a pessoa autocentrada, o tempo indeterminado. Então, assim, a atitude da Emma, a gente pode olhar com superioridade. Ah, mas você viu, ela era arrogante, ela se metia na vida dos outros, ela achava que ela podia mexer isso e aquilo, mas ela se corrige, ela se depara com o erro dela, ela encara o erro dela de frente, ela se envergonha e ela tenta reparar, na melhor das suas possibilidades, os erros que ela comete. Com vergonha ou sem vergonha, ela tem que passar por cima daquilo e tentar reparar o mal que ela causa. E é o que ela faz. Com todo mundo. Com o rapaz que estava apaixonado pela Harriet, com a própria Harriet, com as pessoas que ela ofendeu naquelas brincadeirinhas idiotas dela. E com o próprio Mr. Knightley, por quem ela reconhece finalmente ter sentimentos. O que é, assim, uma lição grande de humildade para todos nós. Então, assim, a Jane está mostrando, assim, uma viagem bem-sucedida. É uma viagem interior bem-sucedida. E aí você tem, então, assim, falando em termos estritos, essa daí é uma heroína incompleta da Jane Austen. Incompleta porque ela tem que fazer um percurso. Então, e essa também é uma das primeiras obras, sendo que a gente vai encontrar com mais frequência personagens mais completas já mais para as últimas obras. Mais ou menos. Nada muito exato. Então, o mesmo vale no sentido dessa incompletude para Orgulho e Preconceito, que é um romance, é o primeiro romance que ela escreveu, na verdade. Tinha outro nome, depois ela estendeu, mudou de nome. Então, a Elizabeth Bennet, ela também tem, embora não exatamente os mesmos problemas para encarar que a Emma, ela também tem uma autodescoberta, ela também tem que ajustar a visão que ela tem, especialmente dos outros. Não inteiramente sobre ela. Mas também as circunstâncias da Elizabeth Bennet são diferentes das da Emma. A Elizabeth não tem uma posição confortável. Então, a mãe dela tem só a mulher, filha, os pais, né? Existe uma pressão sobre todas as meninas para elas se casarem. Por isso, existe, assim, um certo rompimento de certas regras sociais por parte da família dela. A começar com o fato de já as mais novas terem sido apresentadas na sociedade antes das mais velhas casarem, o que não era uma coisa muito aconselhável naquela altura. Era estranho, ia ter que ir apresentando uma por uma, casando uma por uma das filhas. E a situação era desesperadora e os pais delas não obedecem a essa regra social, porque se as meninas não se arranjassem logo, com a idade dos pais, especialmente do pai, elas podiam ficar empobrecidas e viver de favor, ia ter que ter uma profissão, e a gente está falando de um tempo em que ter uma profissão era decair socialmente, era um rebaixamento mesmo social. Então, um gentleman dessa altura não tinha profissão, ele ia cuidar das terras, ele ia, enfim, fazer com que a propriedade desse o seu sustento. Eles iam viver ali e agora, se o cara tivesse que ser médico, se tivesse que ir para o exército, se tivesse que trabalhar para a igreja, né?
Aí, assim, já não é um gentleman, é um sujeito que tem que ter uma profissão para ganhar dinheiro e tal. É uma posição bem difícil, especialmente, então, considerando as mulheres, que não ia fazer nada disso, elas iam, sei lá, e viver de uma forma bastante vulnerável. Ia ter que ter essas funçõezinhas de preceptora, governanta, viver de favor e tolerar um monte de coisa, e ficar solteironas, provavelmente, etc. E tal. Então, a situação era bastante complicada, já que a casa e a propriedade ia ser dada pelo primo dela, um sujeito esquisitinho, Mr. Collins. Pronto, agora eu lembrei do nome do personagem, que não é o principal, finalmente. Ai, socorro. Bom, a Elizabeth, então, ela diz, num dado momento, lá, quando ela conhece o Darcy e os Bingley, os irmãos Bingley, ela diz, depois de ouvir ouvir uma conversa, e ela diz para a amiga que ela ficaria menos, a sua vaidade teria sido, não, como é que era a frase exata? Era, se ele não tivesse ofendido a minha vaidade, eu também não teria ferido a vaidade dele. É uma coisa assim. Agora, faz 2 meses eu li exatamente a frase em inglês para poder dar exemplo numa aula e já esqueci. Ai, nervoso. Pronto, mas é mais ou menos assim. Então, ela confessa que ela ficou com a vaidade dela ofendida, porque ele fez aquele famoso comentário: ela não é bonita o suficiente para me tentar, e você está com a única mulher verdadeiramente bonita, bingo. E a irmã não é bonita o suficiente para me tentar, e ela ouve isso aí, ela ouve essa conversa e o negócio, e aí ela depois recusa um convite dele para dançar, ou qualquer coisa assim. Não, ela dá um corte numa conversa com ele também, por causa disso, como se fosse a vingança. Então, assim, olha só, você teve a vaidade ofendida e ela se vingou. Então, assim, ela já é bem mais espivitada do que a Emma. A Emma não põe as coisas nesses termos, sequer. Parecia que, assim, em termos de bons sentimentos, até a Emma tinha mais bons sentimentos, apesar da arrogância que ela não via que ela estava tendo, que ela agia com certa arrogância, não percebia. Mas, assim, a Elizabeth é super inteligente até, então, acho que mais inteligente que a Emma até, porque ela pegou a situação e já toma, do mesmo jeito que veio, foi. E depois o Darcy tem realmente um jeito meio distante, meio frio, e também ele é órfão, né? Assim, ele ficou órfão com uma irmã nova e uma irmã que a gente sabe depois desse começo que tinham tentado seduzi-la, enganá-la, e ele valoriza muito, portanto, a educação que a irmã que recebe, que não está nas costas dos pais dele, está nas costas dele. A formação e educação da irmã, ele é o responsável pela irmã. Então, ele acumula uma função ali a mais, extra, né? Não é o curso natural das coisas, os pais estão cuidando e ele só se preocupa com a vida dele, e a irmã que se preocupa com a vida dela, não, ele tem nas costas dele um peso, o nome da família, a herança, a fortuna, a irmã, então ele tem muitas responsabilidades, comparado até com a posição da Elizabeth, que a vida dela tem mais, apesar da dificuldade, da pressão que vem ali por diante, no presente momento ainda ela desfruta de um certo gozo ali, ela não tem a mesma carga nas costas já. Então, assim, é normal que uma pessoa assim não seja assim tão expansiva, a pessoa já acumula ali umas dores e umas preocupações que as outras não têm, né? Pelo menos não com o mesmo peso, a mesma intensidade. A Elizabeth, embora a mãe projetasse nela que ela tinha que se casar e força aquela situação com o primo,
Que o pai, por outro lado, independente das consequências da decisão da Elizabeth, que poderiam, de fato, ser catastróficas para toda a família, já que a Jane também não tinha conseguido se casar, não tinha realmente ficado noiva, o pai apoia a decisão questionável para aquele contexto, para aquela cultura da Elizabeth de recusar possivelmente a única proposta de casamento que ela jamais receberia. Isso era verdade. Quer dizer, parece insultuoso aquilo que o Mr. Collins diz. Ele diz para ela, não, acho que pensa bem, você vai me recusar, então você nunca receba uma proposta de casamento na sua vida. E é verdade, ela correu esse risco mesmo, por mais maravilhosa que fosse, porque não convinha, a família dela era inconveniente, a posição dela era inconveniente, ela era pobre, fazer um casamento bom ali era difícil, e ela ainda com aqueles ideais, vou casar se for por amor, mas eu não vejo nenhum cara bom o suficiente, assim, vai ficar para tia, ela está correndo risco e isso compromete todas as outras, e mesmo assim ela consegue agir em nome dela mesma, com o apoio do pai, que é super importante. Se não fosse o apoio do pai, ela tinha que ter casado com Collins. Se não fosse aquilo, ela teria sido obrigada. E fim de papo. Portanto, ela tem uma posição assim de mais despreocupada, você vê. Efetivamente, ela está mais despreocupada do que o Darcy na vida. Então, assim, é natural que ele chegue e tenha assim uma reserva, pelo menos uma reserva. Ainda mais tendo a família dela se comportado de maneira duvidosa já naquele baile onde eles estão se conhecendo ali. Então, assim, a Elizabeth não aceita os comportamentos que a vitimizam, os comportamentos injustos que são cometidos contra ela, mas olhando de fora, se ela tivesse feito o exercício como depois ela teve que fazer, de olhar de fora das situações, ela teria dado razão ao comportamento do Darcy. Ela talvez tivesse agido da mesma forma? Mas ela se prende também, primeiro, na vaidade ferida, no orgulho, portanto, tá? E depois no preconceito de que, esse pessoal aí snob, eles têm uma posição superior e eles podem se dar o luxo de vir aqui, criticar e sair da vida da gente como se não fosse nada. E ela fica, então, presa nessas duas questões. Então, ela, nesse sentido, é uma heroína incompleta, porque o romance vai tratar justamente da jornada dela para se tornar uma heroína completa, uma mulher que realmente age no melhor do seu potencial, com as suas virtudes todas. Ela já é muito inteligente, ela já é muito boa, ela já tem um caráter nobre e parece que uma combinação de fogo ela tem um pragmatismo por um lado e ao mesmo tempo ela tem também uma certa cautela nas ações dela. Então ela já tem assim uma mistura, uma combinação muito interessante assim nela, no ser dela. Só que não é o suficiente para a vida, né? Quem diz que a vida é justa, a vida não é assim. Na escola a gente acha que a gente vai ser, na escola a gente é ensinado que a gente vai ser premiado pelas coisas boas que a gente faz e castigado pelas coisas más que a gente faz. Só que a vida não é assim. A gente pode agir de forma correta e não ser premiado coisa nenhuma. E sofrer, e pelo contrário, a gente age de forma correta e toma na tarraqueta. Ou vice-versa, a pessoa faz uma falcatrua e leva a melhor. A vida não é justa. Quem disse que a vida é justa? A vida não é. Não existe nenhuma garantia de justiça. Assim, não é. Então, assim, as situações da vida da Elizabeth também são ali situações que não são justas necessariamente, aquelas coisas que vão acontecendo ali, como, por exemplo, aquele sujeitinho que aparece lá, que pronto, já eis um outro personagem secundário cujo nome eu esqueci. Caramba.
aquele que seduz a irmã dela. É um nome esquisitinho de pronunciar, né? Não lembro, não adianta. Mas tem lá aquele rapaz que primeiro joga charme para ela, joga charme para a irmã dela, seduz a irmã dela, sequestra a irmã dela, é o que eu já tinha tentado seduzir a Georgiana Darcy, a irmã do Mr. Darcy. Willoughby, não é Willoughby? Não, Willoughby é do Razão e Sensibilidade. Socorro! Mas também é com W. Então, a situação que não é justa, a gente poderia pensar, é justamente o casamento, né? A irmã ter sido sequestrada pelo cara. Ela podia ser espivitada, meio assim atirada, mas a gente não quer que a irmã da heroína se dê mal, né? De uma certa forma, aquelas meninas que são mais as irmãs da Elizabeth, que são mais assim meio espavoridas, né? Meio fora da casinha, assim, e agem de forma um bocado inconveniente. A gente não quer o mal delas, né? Elas são tolas e tal, meio assim assanhadinhas, mas não é nada demais. No fim, é que Clarice casou muito mal, né? Então, um sujeito de péssimo caráter. E a Elizabeth parecia que estava prevendo isso daí e tenta chamar o pai à razão. Aí a gente nota a superioridade da inteligência dela em relação a toda a família. Todo mundo põe panos quentes na situação, inclusive o pai, que fala, se ela não for agora, ela vai ficar me chateando para ir e tal, como quem quer se livrar do problema, vai. E aí isso precipita que ela viva uma situação de perigo, mesmo sem consciência do perigo que ela correu, de ter uma vida assim de puta, que era o risco que ela corria, e acabar morta numa sarjeta qualquer. Pronto, esse é o risco que ela correu, mesmo ela querendo se mostrar, olha a minha aliança, olha a minha carruagem, olha meu isso, olha meu aquilo, e agora eu estou casada. Ou seja, ela não, essa daí não fazia a menor ideia do que estava acontecendo na vida dela. Está totalmente ignorante. Ela é tola, muito, tolinha. Quem é tolo também não tem o melhor dos destinos, e é isso que a Jane Austen está dizendo. Olha, não basta você ser ingênuo, se for tola, você vai se dar mal. Se você não souber distinguir o caráter da pessoa com a qual você vai se unir, você vai se dar mal, muito mal. É o que ela está dizendo. E não podemos dizer que, mesmo a Elizabeth, com toda aquela inteligência dela, ela fosse uma boa juíza de caráter, porque ela não percebeu aquele cara até ser tarde demais e não percebeu bem o caráter do próprio Darcy. Então, ela erra para mais e para menos, tanto de um lado quanto do outro. E erra por conta do preconceito dela e do orgulho dela. Então, como o vilão vem e acaricia o ego dela, muito que bem, pode chegar. Como o outro parece meio antipático e dá um gelo nela, olha, não quero saber de você, e some da minha frente, você é arrogante, porque você é rico, e não sei o quê. As ideias, como diria o professor Olavo de Carvalho, as ideias têm consequências. E, assim, realmente, quando ela se questiona, se eu tivesse sido mais honesta com as minhas irmãs, talvez isso não tivesse acontecido. Ela tem mesmo razão para se questionar isso daí, porque, em parte, é falha do cálculo dela que precipita o destino da irmã. Não que a irmã não fosse fazer, independente do que ela dissesse, olha, esse cara não presta. A irmã ia se meter numa alhada de qualquer maneira. Mas ela não falou. E ela não falou porque ela não quis ver. Ela poderia, ela teve a oportunidade de falar com as irmãs. Olha, eu fiquei sabendo pelo Darcy disso, daquilo,
e cuidado, assim, esse cara aí apareceu na nossa vida, mas não sei, é perigoso, fica atenta, não sei o que. Não falou. Ela se omitiu. Ah, então ela tem razão de se questionar a respeito dela mesma, das coisas. E tem uma fase do romance em que as relações dela com a própria Jane, a mais velha, de quem ela era mais próxima, que também é mais próxima em virtude, embora seja mais ingênua ainda, né? Seja pronta ainda com... Aí, essa aí, então, não tem juízo de caráter nenhum. Já o discernimento passou longe. E, assim, é o anjo da guarda que protege a menina e leva para o caminho certo ali, só porque ela, nos outros momentos, não age. Ela é péssima juíza de caráter, mas ela não é imprudente nas relações dela. Ela não abre demais, ela não se expõe como as outras gostam de fazer. Então, ela se preserva por conta dessa cautela. Mas, em termos de ser boa juíza de caráter, ela não é. Ela é uma pombinha que é enganada facilmente. Né? E numa fase do romance, as duas estão de relações estremecidas. A Elizabeth não fala nem com ela sobre o que ela está sentindo e vice-versa. As duas não se abrem. E a coisa só volta a ser restaurada bem mais lá para frente. A relação dela só é resgatada quando certos acontecimentos precipitam mais positivamente o destino de ambas. Coisa que, aliás, não acontece no destino da própria autora. Não tem um final feliz. Mas ela cria para as personagens dela os finais felizes que ela não terá na vida dela. A Jane Austen. Que não tem amor, não vive um amor como as heroínas vivem, um amor perfeito, um amor maravilhoso que elas têm, e morre doente, relativamente jovem, né? E padece da doença muitos anos antes de vir a morrer efetivamente. Uma coisa bastante trágica. Pronto, então temos aí um pouquinho, assim, esses perigos, então, e as revelações que... Aliás, tem a outra personagem, que é a melhor amiga da Elizabeth, que acaba se casando com o Mr. Collins. Ela é um exemplo contrastante, assim, daquela pessoa que aceita docilmente o que as circunstâncias guardam. Ela não age com orgulho diante da proposta de casamento do Collins. Ela pensa assim, eu já estou velha, sou um fardo para os meus pais, esse cara não é um serial killer, e, portanto, vai assim mesmo. Ela se conforma. Com doçura, ela não fica revoltada. Doçura no sentido assim, não é que ela está apaixonada, mas ela não está revoltada com relação ao destino. E quem se revolta por ela, aliás, é a Elizabeth. E ela pede para a Elizabeth não fazer aquilo, porque tornaria mais difícil ainda as coisas para ela, que já não eram fáceis, não estavam sendo fáceis. Mas é uma mulher admirável também, de temperança, de contenção, de um exemplo moral muito forte nesse livro. Ela é só a melhor amiga da heroína. Ela é uma personagem de segundo plano, mas ela mostra uma força, um poder, um exemplo muito forte de aceitação da realidade mesmo. E ela não se dá mal, aquela vida que ela tem não é horrorosa. Queria eu ter a minha própria salinha reservada, longe da família inteira, onde eu me fechasse ali, ficasse ali só para pintar e fazer minhas coisinhas. Ela tem, eu não. A minha sala é a sala de casa. Não, tô brincando. Mas é legal pra caramba, poxa, não é assim tão terrível. E ela pode aprender piano lá com aquela senhora esquisita, mas enfim, que não é hostil para ela. Ah, é hostil para Elizabeth, mas para ela não. Pronto, é assim. Então, e a Elizabeth fica, como assim? Você quer falar alguma coisa? Fala. Não, Não?
Não, eu Ai, estava pode falar. lembrando de um texto teu sobre isso, quer dizer assim que a gente pode considerar que aquela escolha dela pelo casamento foi muito consciente, foi pesada de acordo com os valores dela, com o que ela queria mesmo, assim, Sim, viver, não é? sim. Mesmo que tenha sido com uma E com pessoa... uma certa noção de autossacrifício também, porque afinal de contas não era um sujeito interessante, era um sujeito assim, meio chatinho e assim, gosmento, né? E o cara não tá apaixonado por ela em especial, ele quer uma mulher. Assim, podia ser ela, podia ser outra. Mas do ponto de vista dela também, assim, podia ser ele, podia ser outro, no fim do frigir dos ovos, né? Assim, é uma troca que as pessoas de hoje em dia não admitem que exista, né? Uma espécie de troca de interesse, mas no fundo isso não está ausente das relações. Tá assim, mascarado, tá fingido, que não tem, mas pronto, caiu alguma coisa ali lá em cima. Mas tem, tá ali presente. Em geral, a gente pode achar que a mentalidade dessas pessoas dessa época da Inglaterra é uma mentalidade materialista. As pessoas estão o tempo todo fazendo cálculos assim, do gênero, não tem herança, tem que casar bem, tem que casar dentro do mesmo extrato social, esse casamento é vantajoso, desvantajoso, aquela pessoa é isso, é aquilo. Então parece tudo muito calculado e parece chocante em relação a hoje os tempos do pode tudo, né? O importante é amar, o importante é ser feliz, e essa baboseira sentimentaloide, que na verdade não tem nada a ver com sentimento, no fundo. É sentimentaloide, é pseudo-sentimental. Eu acho que se as pessoas ainda agissem de acordo com verdadeiros sentimentos e fossem leais a elas mesmas, ainda era melhor do que aquilo que a gente tem hoje. Hoje, assim, qualquer frio na barriga, qualquer tesãozinho é amor. E aí a pessoa vira a esquina, tem um tesãozinho de novo por uma outra pessoa, já é amor de novo. Então, o problema aí que eu tô falando não é uma questão, assim, da pessoa ser vulgar, da pessoa ser assanhada. Eu não estou fazendo um julgamento moral da sexualidade, se a pessoa vai para a cama cada hora com um ou não, ou com uma. Não é nem disso que se trata, é a confusão. Né? É a confusão, porque se a pessoa toma um conjunto de reações mais corporais, isoladamente, como por amor, só por amor, assim, e achar que ela tem que desprezar tudo que talvez ela já tivesse com outra pessoa em função disso, como eu vejo as pessoas fazendo, se atirando de relação em relação. Um, isso é um problema mental. Não é assim que a pessoa ela é dada, que a pessoa gosta da esbórnia, é, a tarada, que as pessoas gostam de sexo, uma ninfomania, sei lá. Isso já é outra coisa, porque tem uma confusão muito grande. E ela não, e a pessoa não vai viver de forma mais casta também, por outro lado. Ou seja, são os monogâmicos em série, ou são as pessoas que, ao escolher um parceiro, tomam esses fatores por exclusivo, de forma exclusiva, né? Ou dão um peso maior a, a, a certas características da mulher, ou a certas características do homem, que mostram que a pessoa não está avaliando a situação bem no forma global, ela está colocando em primeiro plano só um aspecto, e esse aspecto é importante, mas não é o único aspecto, e nem talvez o mais importante. Então, aí a gente vê, nesse tempo aí, apesar de todas essas convenções e limitações, e a gente achar, pô, mas que droga de vida, né? Essa daí também tudo muito difícil. Tem, para as mulheres, um negócio pavoroso. Se não tiver ali um homem sempre, a situação, na verdade, não muda muito, né? Só fingem muito bem hoje em dia que a situação é muito favorável para a mulher. É um fingimento coletivo.
uma espécie de histeria. A situação para a mulher continua muito vulnerável. Ponto. Mas tem, entre aspas, a proteção do Estado, especialmente as questões de separação, divórcio, de direitos e disso, daquilo, mas que não ajudam muito a mulher. Por todo o peso das circunstâncias que vem junto com o divórcio, por exemplo. As pessoas acham que elas vão se dar bem com o divórcio, mas elas esquecem que aquele mesmo dinheiro que entrava antes e sustentava uma casa, aquele mesmo valor vai passar a sustentar 2 casas. Por isso as pessoas vão ficar muito mais pobres divorciadas, a não ser que ela pertença a uma camada social muito elevada. Aí não vai fazer muita diferença. Mas se ela for pobre, se ela for de classe média, ela vai sofrer, ela vai ficar mais empobrecida. Os dois lados vão ficar mais pobres, vão viver pior. Não tem muita vantagem, apesar das proteções, o cara tem que pagar uma pensão, Maria da Penha, apesar das pseudoproteções à mulher, aos direitos da mulher, a mulher continua vulnerável. Porque ela é vulnerável, sem um homem, sem alguém que proteja, mesmo. Né? Em comparação com o homem, ela vai ser sempre mais vulnerável. Sempre. Quem não quer ver isso é assim, é não ver que a grama é verde, é a mesma coisa, é negar a realidade. E assim, nesse tempo essas coisas eram mais escancaradas. É simples. As coisas são preto no branco, é assim. E há sociedades nas quais as pessoas ainda vivem muito assim, embora não muito no Ocidente. No Ocidente tem que fingir o tempo todo que as coisas não são como elas são. Mas se você pega, embora isso já esteja se perdendo de forma geral no mundo todo, mas se você pega um pouco da cultura oriental, vê ali ainda, por exemplo, o que eu vejo na ficção coreana, sul-coreana. Então, os pais até hoje têm o cuidado de quando vão encaminhar os filhos para a vida ou vão dar uma opinião, e eles dão. No casamento dos filhos, eles querem manter o casamento, preferencialmente, no mesmo extrato social, materialmente falando, poder aquisitivo mesmo. Por quê? Eles consideram que... Você está aí ainda? Voltou. Eles consideram assim que mesmo que eles sejam mais pobres, não é vantajoso casar com uma família mais rica, porque mais tarde ou mais cedo a família mais rica vai humilhar e o cônjuge que vem da parte pobre e vai exigir uma série de comportamentos diferentes e a pessoa não vai suportar aquilo e vai dar em divórcio. Então, eles pensando no bem da união a longo prazo, médio e longo prazo, eles não querem. Então, eles colocam as coisas, tanto da parte de quem é rico, quanto da parte de quem é pobre, eles colocam as coisas nesses termos, preto no branco. Não temos dinheiro, você não tem dinheiro para casar assim. Tem que casar com uma pessoa que esteja ali mais ou menos com a mesma circunstância econômica que você, que a gente, que a sua família de origem. Parece muito materialista colocar as coisas nesses termos. Né? E é materialista. O que naquela cultura faz muito sentido, que é uma cultura que tem uma origem religiosa diferente, assim, as crenças, os valores que eles foram adquirindo ao longo do tempo. Mas a gente perdeu isso que no nosso mundo também era muito comum. Então, antes da Revolução Industrial, as pessoas, sei lá, o cara era ferreiro, ia morar, tinha filhos, o filho dele ia aprender a profissão dele, ia casar com uma família vizinha, onde a filha do padeiro, sei lá, um era ferreiro, era do padeiro, a moça ia fazer parte da família do ferreiro, e as famílias já se conheciam, iam continuar no mesmo lugar, e ia continuar aquilo ali tudo integrado ali no mesmo lugarzinho. Com a Revolução Industrial, o pessoal vai trabalhar onde tem fábrica. Então, sai o ferreirinho que ia ficar ali, a pessoa que ia virar o padeiro, o filho do padeiro, o filho do ferreiro, for para a localidade onde tinha uma fábrica,
perto de uma grande cidade, obviamente, e aí deixam a terrinha e vão para um lugar completamente desconhecido, completamente desligados da família, onde eles conhecem moças que também saíram de terrinhas, que foram trabalhar ou nas fábricas ou foram trabalhar nas casas dos novos ricos, dos burgueses, da classe social que foi despontando, como empregadas, enfim, várias tarefas domésticas. E aí, essas duas pessoas que vinham de terrinhas diferentes, lá na cidade, se conhecem, são duas estranhas, totalmente desconectadas do seu entorno familiar, aprendendo uma coisa nova, tudo é novo. Isso o Gugu explica muito bem nas aulas dele. Eu estou repetindo, feito um papagaio, só o que ele já disse. E aí, assim, pronto, as pessoas são duas células completamente isoladas, com bagagens diferentes. E aí, assim, é difícil comunicar até uma com a outra, porque elas podem não estar falando a mesma língua, apesar de falar a mesma língua, né? Falam ambas inglês, francês, mas a bagagem, aquilo que elas têm nas costas, que se refere aquelas coisas todas às quais elas se referem com as suas palavras, não querem dizer a mesma coisa necessariamente. Então, começa um abismo, mesmo um verdadeiro abismo. E isso foi piorando a industrialização e com as revoluções todas que vieram. Então, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, essas coisas todas pioraram a vida das pessoas no mundo ocidental como um todo. Isso aí é a forma de viver do Ocidente. Então, hoje duas pessoas vão se unir, elas são seres de outro mundo, uma para outra. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Sim, são todos extraterrestres uns para os outros mesmo. Porque, caramba, meu, que o bicho não tem nem pé nem cabeça, parece doido. Já é diferente, naturalmente. Depois ainda com a forma como se desenvolveu a nossa sociedade, foi ficando mais disparatado, mais diferente. Ou seja, havia na escolha do cônjuge no passado uma certa segurança e uma certa limitação de escolha. A pessoa tinha que escolher dentro daquele círculozinho pequenininho. De repente, quando tudo se tornou possível, as pessoas escolhem pior, casam pior. Por quê? Por quê? Se elas podem escolher mais, se elas têm mais liberdade, não têm a família, não têm a profissão do pai para herdar e não sei o quê, aquela coisa, vai fazer uma coisa diferente, aí elas vão escolher, elas escolhem pior. E aí os divórcios surgem e começam e aumentam, e aumentam, e aumentam, e aumentam, e aumentam. E hoje, o divórcio é uma coisa completamente banal. Tanto faz como tanto faz. Aliás, para que casar? É união de fato. Você está lá vivendo junto tempo, tem união de fato, mas e aí já vem os direitos, o Estado com o peso dos direitos e aquela interferência toda já a partir daí. E dá errado. E separa. De criança para um lado, criança para o outro. E, de novo, ou seja, é chocante a gente ver escolhas assim feitas materialmente no passado ou mesmo no presente, na ficção de outros países. Pode ser chocante, mas as uniões davam mais certo. As pessoas permaneciam casadas para toda a vida. E não tinha tanto divórcio, obviamente. Porque quando elas têm mais liberdade para escolher, elas escolhem pior. Então, isso deveria ser mais chocante. Mas não é, a gente está acostumado. Mas pronto, nos romances da Jane Austen a gente encontra essas situações. E a gente não vai esgotar o assunto e a gente vai ter que encerrar por aqui hoje. A gente vai ter que voltar numa próxima vez e você tem que me lembrar do que a gente não falou, de quais personagens e quais questões ainda não respondi para a gente continuar com essa aula no próximo encontro. Tá. Porque daqui a pouco eu tenho que sair para buscar os meninos e não vai dar. Tá bom. Então, a gente faz assim, em princípio... depois a gente vê o dia, tá bem? Tá certo. Então tá, Renata. Obrigada. Obrigada, Um viu? beijo grande. Fica com Beijo. Deus e vamos nos falando. Tchau, tchau. Tchau.